Glória a Deus, amém, irmãos? Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando grandemente a vida do Lucas. Que o Senhor continue capacitando para esse ministério. E nós vamos continuar aqui, irmãos, esse momento do nosso congresso. É muito bom estarmos juntos, eu louvo a Deus por esse momento. E que o Senhor continue falando ao seu coração nessa noite. Para aqueles que me conhecem, eu sou o pastor Milton. E para aqueles que não me conhecem, eu continuo sendo o pastor Milton, amém, irmãos? Nós estamos aqui no nosso congresso, o Evangelho para a Vida. Vamos de novo. O Evangelho para a Vida? Agora sim, isso mesmo, o Evangelho para a Vida Real. E eu tenho o prazer de trazer para os irmãos nesse momento uma mensagem a qual vamos trabalhar o tema resgatados. Quando nós falamos a palavra resgate, o que vem à sua mente? Do que você se lembra? Meus queridos, possivelmente, quando se fala em resgate, você vai se lembrar, por exemplo, de ações heróicas do Corpo de Bombeiro. Recentemente, nosso estado passou por uma tragédia na cidade de Brumadinho, na qual o Corpo de Bombeiros foi muito exigido, não é? E a cada ato de salvamento, a cada vida que era encontrada, né, em meio àquele lamaçal, a mídia, os jornais televisionavam, postavam, falavam, a cada passo dos bombeiros um flash. Possivelmente você se lembra de momentos assim, de resgates de pessoas em situação de risco. Ou talvez venha à sua mente, quando falamos a palavra resgate, cenas de Hollywood. É muito comum, quando vai se lançar um filme, não é? Toda aquela campanha de marketing, toda aquela estratégia procurando instigar e envolver as pessoas, de despertar nas pessoas o interesse por aquele filme. E, normalmente, são filmes de ação, nos quais nós temos ali soldados que partem para o resgate de outras pessoas, ou soldados que estão atrás da linha dos inimigos. Pode ser que essa imagem venha à sua mente quando falamos de resgate. Ou, possivelmente, você possa se lembrar de um mercado de escravos. Uma imagem essa que era muito comum no tempo dos escritores bíblicos. Sim, era tão comum essa questão do mercado de escravos nos tempos dos escritores bíblicos, que o livro de Levíticos vem regulamentar como deveria ser pago o resgate para trazer liberdade a uma pessoa que havia sido vendida como escrava. Você sabia disso? Pode ser que uma dessas três imagens ou outras imagens venham à sua mente quando falamos de resgate. Mas o fato é, irmãos, que toda ação de resgate se torna algo marcante na vida de quem resgata, na vida de quem é resgatado e na vida daqueles que são do convívio do que fora resgatado. Esse é um fato inegável. Então, toda ação de resgate é marcante para quem resgatou, para quem é resgatado e para aqueles que convivem com quem foi resgatado. Verdade ou mentira? Eu tenho certeza de que qualquer cena que você imagine sobre o resgate, você vai chegar a essa conclusão. E a palavra de Deus, irmãos, ela revela, ela traz para nós o maior de todos os resgates. Mas você não vai encontrar esse resgate noticiado nas páginas dos jornais. Você não vai encontrar esse enorme e bendito resgate nas telas da TV ou nas mídias sociais. Isso não é noticiado porque não dá ibope. Porque, na verdade, a maioria das pessoas não reconhecem que precisam ser resgatadas. E por isso, esse resgate que é revelado nas Escrituras não é noticiado nos meios televisivos. E a palavra de Deus revela em Gálatas 3, a partir do verso 13, o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro,
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu e você fomos resgatados da maldição da lei. E lembre-se que eu afirmei que toda ação de resgate é marcante para aquele que resgata, é marcante para aqueles que são resgatados, e é marcante para aqueles que vivem no convívio de quem foi resgatado. Por exemplo, nós já vimos momentos atrás a mensagem com o pastor Felipe, falando o quão foi marcante o resgate que Jesus Cristo empreendeu a nosso favor na cruz do Calvário. Foi marcante para Jesus Cristo, aquele que nos resgatou da maldição da lei. Nós veremos com o pastor Pedro, ainda nessa perspectiva de como é marcante o resgate de Jesus Cristo, quando somos justificados diante da justiça de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, como o resgate de Jesus a meu favor, a seu favor, é marcante para as nossas vidas. É disso que nós vamos compartilhar nessa noite. Fomos resgatados da maldição do pecado, da maldição da lei. E esse belíssimo texto em Gálatas 3:13, ele traz para nós 3 verdades. Nós precisamos conversar com o texto bíblico. Nós precisamos dialogar com Deus. E quando nós perguntamos o que Jesus fez, como Ele fez, por que Ele fez, se você dialogar com o texto bíblico, a palavra de Deus vai responder para você. O que Ele fez? Cristo nos resgatou da maldição da lei. E como Ele fez isso? Ele se fez maldito no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. E por que Ele fez isso? O próprio texto responde: a fim de que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Basta dialogar com a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus nos responde o que Ele fez, como Ele fez e por que Ele fez. Meus queridos, dentro do plano da redenção, Deus estabeleceu um propósito muito claro. Não apenas remover a maldição, mas possibilitar que a bênção de Abraão chegasse até você, chegasse até nós. E não só isso, que já é muito, mas que recebêssemos o Espírito prometido. Esse é o propósito. E essa é a mensagem do Evangelho de Cristo para as nossas vidas. Esta é a mensagem, o resgate que Jesus estabelece a favor dos seus. Mas algo curioso vem à minha mente, nós precisamos refletir sobre isso. O que torna esse resgate, que é uma ação de Jesus Cristo por nós, o que torna isso motivo de grande alegria e de grande gratidão para cada um de nós, para as nossas vidas? Meus queridos, o que vai tornar isso motivo de grande alegria, de gratidão, é compreendermos claramente este salvamento de nossas vidas, é compreendermos claramente o que Jesus fez por mim, por nós, compreendermos claramente esse resgate, do que fomos resgatados, para que fomos resgatados. O que era essa maldição da lei? O que era essa maldição da lei? Meus irmãos, a maldição da lei era tão somente o efeito, o resultado daquilo que acontecia com as pessoas que não guardavam a lei de Deus. Ou seja, quem não obedecia à lei de Deus, não recebiam bênçãos, recebiam maldição da lei. Quem obedecia à lei de Deus, era abençoado pela lei de Deus. Isso era muito claro para o povo de Deus. Deuteronômio 11:26 diz, com muita clareza, a respeito dessa lei e das consequências da desobediência ou da obediência. Diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor.
do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Isto era muito claro para o povo de Deus, para a nação de Israel. Eles possuíam um claro entendimento: se praticarmos a lei, seremos abençoados. Se desobedecermos a lei, seremos amaldiçoados. E estas eram consequências das escolhas do povo. E essas consequências, irmãos, abrangiam toda a área da vida. De forma plena e profunda, todas as áreas da vida: doenças, incapacidade física, pobreza, miséria, esterilidade, derrotas no campo de batalha, fracassos nos negócios e morte. Essas são as maldições estabelecidas pelo descumprimento da lei. O oposto é verdade: o cumprimento da lei, as bênçãos em oposição a essas áreas: saúde, vigor, capacidade física, prosperidade, fertilidade, sucesso no campo de batalha, sucesso nos negócios, vida plena e longa. Essa era o que estabelecia a lei de Deus, e essas eram as consequências para a desobediência ou para a obediência. Daí a expressão maldição da lei. Não é que a lei de Deus é maldita, mas as consequências, a desobediência à lei de Deus. Então a lei não é má, é a lei de Deus. Mas a obediência ou a desobediência é que trazia esses resultados. Bênçãos em oposições às maldições. As bênçãos por si mesmas já são maravilhosas, Mas a obra de Jesus, Jesus não nos resgatou apenas da maldição da lei. Jesus não nos resgatou apenas da consequência de nossas escolhas. Jesus não nos resgatou apenas do efeito colateral. Vai muito além disso o resgate da obra de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Nós não podemos reduzir a obra de Cristo a apenas a anulação dessas consequências. Jesus tomou o seu lugar. Jesus tomou o meu lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. E se fez maldito em nosso lugar. Não apenas para que nós recebêssemos bênçãos relacionadas ao dia a dia, relacionadas às nossas escolhas. Não apenas isso. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. Se fez maldito. E o impacto desse resgate sobre as nossas vidas vai além desse efeito. E eu e você precisamos perceber o quanto isso nos atinge, o quanto isso impacta a nossa vida, o nosso dia a dia. A causa do que nos impossibilitava de vivermos em sintonia com a vontade de Deus, com a lei de Deus. Esta é a essência do Evangelho. A causa que nos impossibilitava de vivermos em harmonia com a vontade de Deus. Essa é a essência do Evangelho. É isso que Jesus veio restaurar em nós. Romanos 8, a partir do verso 3, a palavra de Deus diz com toda clareza. Acompanhe a leitura. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enfiando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe esse texto em Romanos 8:3. O resgate de Jesus vai além das consequências, vai além do efeito colateral. O que a lei não podia fazer? Mudar a essência, mudar a natureza do homem. A lei não podia fazer isso. O problema nunca foi a lei de Deus, o problema é a nossa fraqueza, a nossa natureza herdada do primeiro homem, Adão.
O problema foi o pecado herdado de Adão. Esse foi o problema, esse é o problema. A palavra diz claramente que existia uma debilidade na estrutura do ser humano, que existe uma debilidade na nossa estrutura, que não nos permite corresponder com a lei. Por isso, a lei não poderia nos ajudar. A lei não pode nos mudar. Ela apenas denuncia a nossa debilidade, as nossas fraquezas. E é isso que significa dizer, aí no versículo 3, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. É isso que significa essa expressão, porquanto estava enferma pela carne. A lei denuncia a nossa fragilidade, a nossa debilidade, a nossa necessidade de sermos resgatados. O problema não está na lei, o problema estava na nossa natureza, corrompida pelo pecado, herdada de Adão, o primeiro homem. O problema do ser humano é um problema de natureza, e por isso nós necessitávamos, e ainda muitos necessitam, de ser resgatados da maldição da lei. Isso Jesus fez para que recebêssemos o Espírito da promessa, conforme nós lemos em Gálatas 3,14. Isso por si só já é maravilhoso demais, melhor do que qualquer outra bênção. Jesus pagou o preço do resgate, de forma satisfatória, de forma completa. E a quem ele pagou? A um reto juiz. Eu me lembro de uma cena de um filme, no qual um general de um exército invasor toma por refém um príncipe da nação que estava sendo invadida. Esse general estava falando do preço do resgate, um preço enorme, um preço absurdo. E aquele príncipe vira para o general e fala assim: meu pai não me ama tanto assim para pagar tal soma em favor do meu resgate. Horas mais tarde, aquele general se aproxima do príncipe e diz assim: meu amigo, o teu pai te ama muito. Ele concordou com todas as minhas exigências. Meus irmãos, em outras palavras, Jesus pagou o preço do resgate de forma satisfatória e completa. E ele pagou o preço desse resgate a um reto juiz. Deus Pai, como reto juiz, exigia a morte de um justo. E Jesus pagou esse preço, alto preço, por mim, por você, por nós. A justiça de Deus Pai, como reto juiz, foi satisfeita em Cristo Jesus, proporcionando para nós um completo resgate, um resgate satisfatório, a redenção da maldição de sua lei. Eu e você fomos redimidos em Cristo Jesus. Pense comigo, o que significa dizer que Jesus é o nosso Salvador e Redentor? O que significa para você a palavra de Deus revelar que Jesus é o seu Salvador e o seu Redentor? Qual é a implicação desta revelação bíblica para as nossas vidas hoje, no nosso dia a dia? Jesus não fez qualquer obra de salvamento. Presta atenção, um soldado do corpo de bombeiro, quando resgata, quando salva uma pessoa numa situação de risco, ele salva aquela pessoa da morte. No entanto, se aquela pessoa transgrediu a lei, ela foi salva da morte, mas vai para a cadeia. Quando nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador e nosso Redentor, Ele não só nos salva da morte eterna, mas como Ele nos redime de toda transgressão. Ele repara as nossas obras, os nossos crimes, diante do reto juiz. É isso que implica dizer que Jesus é o nosso Redentor. Ele repara, Ele nos justifica, Ele paga todos os nossos crimes, cabalmente, todos os nossos pecados naquela cruz. Ele te substituiu. Por isso Ele é nosso Redentor. É nisso que implica dizer: Jesus, meu Salvador e meu Redentor. Todas as minhas dívidas foram quitadas ante o tribunal da justiça divina. Isso é maravilhoso, irmãos.
E como isso deve mexer comigo e com você, como isso deve impactar a nossa vida hoje. A promessa foi cumprida, a promessa estabelecida em Gálatas 3, 13 a 14 foi cumprida. E ela é enfatizada aqui em Gálatas 4, 4. E perceba, que coisa maravilhosa. Vindo, porém, à plenitude do tempo, ou seja, os dias de hoje, quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, quando Jesus morreu naquela cruz, quando ele ressuscitou, ou seja, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob lei, sobre a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Percebe a implicação deste resgate? Ele não só nos resgatou da maldição da lei, ele não só nos redimiu de todas as dívidas, de todos os crimes diante da justiça divina, como ele nos faz filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Tem bênção maior do que essa? Não tem nenhuma bênção do dia a dia superior a essas verdades que esse texto revela. Como isso precisa mexer comigo e com você. Como isso precisa entrar na nossa história. Diante desse texto de Gálatas 4, 3 verdades nós precisamos considerar e precisam impactar o nosso estilo de vida. Precisam mexer conosco. Primeira verdade, diante da sentença da lei, fomos resgatados e redimidos. É isso que Deus diz a seu respeito. Diante da sentença da lei, fomos resgatados e redimidos. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto de Gálatas 4, verso 4 em diante. Agora que vivemos não segundo a natureza de Adão, mas sim segundo a natureza de Cristo. Pois nós recebemos o Espírito prometido, o Espírito de Cristo. Você recebeu o Espírito da promessa, o Espírito Santo. E é esse Espírito que nos sela, que nos guarda até a consumação dos séculos. E terceira verdade, e nos tornamos, mediante a obra de Jesus, filhos de Deus. Filhos de Deus, Ele nos comprou com o seu sangue. Nós nos tornamos filhos de Deus. Como essas 3 verdades precisam mexer comigo e com você. Olha para o seu lado. Olha para essa pessoa que não está tão próxima. Essas 3 verdades se aplicam a essa pessoa, assim como a você. Como essas 3 verdades precisam mexer no nosso dia a dia, porque o Evangelho é o Evangelho para a vida real. Quando você olha para essa pessoa, você precisa se lembrar. Alguém resgatou, alguém o reconciliou, e alguém o tornou filho de Deus. Essa é a verdade em relação ao outro, assim como é em relação a você. Como isso mexe nos nossos relacionamentos pessoais. Como isso guia a nossa forma de tratarmos uns aos outros. Essa pessoinha que está do seu lado não é qualquer pessoa. É uma pessoa pela qual Jesus deu a sua vida. É uma pessoa que foi resgatada da maldição da lei. É uma pessoa que recebeu o Espírito da promessa. É uma pessoa que foi feita filha ou filho do Altíssimo. Não é de qualquer forma que eu posso me relacionar com essa pessoa. Não é de qualquer forma que eu posso tratar essa pessoa. Percebe? Como é que essa verdade do Evangelho precisa mexer na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, na forma como olhamos, como tratamos, como respondemos, como reagimos. Não é qualquer pessoa. Alguém pagou um alto preço. O problema é que muitas vezes essa verdade não impacta a nossa vida real, porque muitas vezes agimos como aquele príncipe. O meu pai não me ama o suficiente para pagar tamanho resgate. Muitas vezes nos comportamos como aquele príncipe. Meu pai não me ama o suficiente. E por isso, tratamos o outro de qualquer forma. Porque de fato, o outro também não foi tão amado assim. O Evangelho é para a vida real. Como isso mexe conosco nos nossos relacionamentos familiares?
Essas verdades, elas precisam ir além do entendimento, precisamos assimilar. E isso precisa mexer com o nosso estilo de vida. Como eu trato o outro? A começar em casa, como eu trato os meus pais, como os pais tratam os filhos, como os irmãos se relacionam com os irmãos, como isso é estendido na vida da igreja, como isso é estendido no ambiente acadêmico, profissional, de lazer, onde quer que nós estejamos. Lembra que eu disse que toda ação de resgate, ela traz marcas para quem resgata, para quem é resgatado e para as pessoas próximas. Como é que você olha para aqueles que estão em trevas? Como é que você lida com aquele colega de trabalho, com aquele colega de escola, com aquela pessoa na rua, que te distrata, que te desconsidera, que debocha de você, ou quem sabe até dentro da igreja, brincadeiras de mau gosto, desprezo, descaso. Quem sabe? Como é que você lida com isso? O Evangelho precisa nos impactar, a ponto de impactar aqueles que estão ao nosso redor. Ao invés de agirmos e reagirmos com desprezo, com descaso, com mágoa, com ressentimento, a única reação possível para aquele que foi resgatado da maldição da lei é uma reação de compaixão. Já pensou nisso? Por isso, esse resgate de Cristo afeta as pessoas ao nosso redor, porque nós vamos mudar a forma como enxergamos o outro. Aquela pessoa que está em trevas, ou até mesmo aquele irmão na igreja que age de forma imatura, precisa de compaixão, e não de exclusão, e não de deboche, e não de crítica, mas de compaixão, porque afinal de contas, alguém te resgatou por compaixão, porque Deus te amou de tal maneira que Jesus se fez maldito por você, por mim, por nós. Percebe isso na prática? Como o Evangelho precisa moldar a nossa forma de agir e reagir, de tratar uns aos outros. 3 verdades sublimes, 3 verdades que precisam nortear a nossa existência. E diante dessas 3 verdades, que são bênçãos maravilhosas e profundas, mas muitas vezes não conseguimos dimensionar quão profundas são essas verdades. Muitas vezes não conseguimos agir e reagir na totalidade da gratidão que deveríamos agir e reagir diante de Deus. Meus queridos, isso também me traz à memória um episódio de um filme que fala de um resgate de um soldado. Todo um pelotão que foi destacado para resgatar aquele soldado morreu para resgatar um único soldado. E no momento final, onde o capitão daquele pelotão já à beira da morte, ele vira para o soldado que já estava em segurança e diz para ele: faça valer a pena. O que ele queria dizer para aquele soldado? Diante de todo esse sacrifício, todos nós morremos para que você vivesse. Faça valer a pena. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, de que nós fomos resgatados por Cristo Jesus da maldição da lei. Fomos redimidos diante da justiça divina. Recebemos o Espírito da promessa e fomos feitos filhos de Deus. Faça valer a pena por você. Faça valer a pena pelo seu próximo. Porque o Evangelho precisa impactar a nossa vida, o nosso estilo de vida, nossas práticas diárias. Faça valer a pena por você. Viva cada dia, meu querido e minha querida, alegre, contente no Senhor. Faça valer a pena por você. Jesus não deu sua vida para que você vivesse uma vida de tristeza, frustração, derrota, no sentido de pensar assim: porque eu não tenho isso, sou a mais infeliz das criaturas. Porque não fui tratado pelo fulano, pelo beltrano dessa forma, sou a pessoa mais desprezada. Não. Faça valer a pena o amor de Deus sobre a sua vida e viva alegre e contente no Senhor
independente das circunstâncias. Porque sou alto, sou baixo, sou magro, sou gordo, preto, branco, amarelo, azul. É isso que me deixa triste? Faça valer a pena por você. Viva contente no Senhor, alegre no Senhor, grato no Senhor. Porque a pessoa mais importante te amou grandemente e pagou o preço do seu resgate. E nada é maior e mais importante do que isso. Não importam as dificuldades, as crises, não importa a forma como as pessoas nos tratam, viva contente no Senhor. Porque o Senhor dos Senhores te amou e te resgatou. Deu o melhor que tinha por você, pagou um alto preço. Lembre-se disso, guie-se nisso. Ministre o Evangelho para si mesmo em momentos de crise, de tristeza, de angústia. Lembre-se, tome verdade, essa verdade que Deus revela. Deus me amou de tal maneira que me comprou com o sangue de Jesus Cristo naquela cruz maldita. Ele se fez o meu substituto naquela cruz. É dessa forma que o Evangelho precisa impactar as nossas vidas. O que tem te tornado triste, abatido, angustiado, ansioso, amedrontado? Ministre esta verdade ao seu coração e faça valer a pena por você. Mesmo quando nós somos tentados pelo apelo do pecado em nós, lembre-se, você não é escravo do pecado, porque você foi redimido na cruz do Calvário. Ainda que nós sejamos tentados, ainda que viemos a vacilar e pecar contra o Senhor, a única solução cabível é reconhecer o erro, assumir a responsabilidade do pecado, confessar diante de Deus e fazer valer a redenção que temos em Cristo Jesus, porque a maldição da lei não mais nos denuncia, não mais está sobre nós. Então se aproprie da verdade do Evangelho, que em Cristo Jesus nós somos lavados e remidos, nós somos resgatados da maldição da lei. Reconheçamos sim a fragilidade da nossa carne, mas isso não é motivo para nos abatermos. Não é motivo de pensarmos que somos as piores das criaturas e que não tem mais jeito, porque o jeito foi dado na cruz. Quando nós falhamos contra Deus, o que nos cabe é confessar, agradecer o perdão que há em Jesus Cristo e seguir em frente, e não mais voltar ao erro. Faça valer a pena por você, porque foi essa a obra de Jesus Cristo naquela cruz. Nós não estamos mais debaixo da maldição e da acusação da lei. Nós estamos debaixo da redenção que há em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas faça valer a pena pelo seu próximo. Como é que é isso? Faça valer a pena o resgate pelo seu próximo. Lembra que eu disse que a notícia do resgate de Jesus Cristo não dá ibope? Que não é manchete nos jornais porque as pessoas ignoram que precisam ser resgatadas? Faça valer a pena pelo seu próximo. Anuncie esse resgate. Diante de cada oportunidade, anuncie o resgate que só é possível em Jesus Cristo. Testemunhe esse resgate para aqueles que ainda estão cegos, estão em trevas. Para aqueles que acham que não precisam ser resgatados, que não precisam ser salvos de nada. Anuncie o resgate em Jesus Cristo. Faça valer a pena pelo seu próximo. Compartilhe a mensagem do Evangelho. É uma mensagem para a vida real. Para mim e para você, aqui e agora. E para aqueles que ainda estão em trevas. Amém, irmãos? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Como é que você está diante do Senhor? O que tem trazido tristeza ao seu coração? O que tem ofuscado a alegria da redenção em Cristo Jesus? O que tem falado mais alto ao seu coração do que esse resgate maravilhoso? Não seja como aquele príncipe que não cria, não aceitava ou não reconhecia o amor do rei. Mas pelo contrário, creia. Deus chamou de tal maneira que Ele pagou o preço do seu resgate. E nada pode superar esta alegria no seu coração. Ore ao Senhor,
Se porventura houver qualquer vestígio de tristeza, frustração, abatimento, angústia, aflição, que tem roubado a sua alegria de viver para a glória do seu Rei, do seu Deus, coloque isso diante do altar do Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, que teu Espírito Santo me convença de tão grande amor e que eu possa transpirar a beleza desse resgate em minha vida. Que eu possa compartilhar a beleza desse resgate a outros que precisam crer nesse resgate. Ore ao Senhor, coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Pai, graças te damos, porque estávamos reféns da maldição da lei. Graças te damos porque estávamos à mercê do pecado. E o Senhor, ó Deus, pagou o preço deste resgate em Jesus Cristo, naquela cruz do madeiro. Graças te damos por essa verdade revelada na tua palavra. E te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja confirmando, afirmando e tornando essa verdade algo palpável em nossas vidas. Algo que venha de fato, ó Pai, a transbordar em nossos lábios, a ser visível em nosso semblante. Ó Pai, que nada nessa caminhada humana e terrena venha a abater, a ofuscar essa verdade em nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, viver nessa dimensão, nesta compreensão da revelação do Teu Evangelho, de que o Senhor nos resgatou da maldição da lei, e que hoje fomos feitos em Cristo Jesus, filhos, não escravos, filhos do Altíssimo. Pai, que o Senhor esteja visitando cada coração nessa noite, fortalecendo esta certeza, essa convicção do Teu chamamento em nossas vidas, para que esta verdade do Teu Evangelho venha impactar o nosso dia a dia, a mudar a nossa forma de relacionar uns com os outros, mas principalmente a nos relacionarmos com o Senhor, que possamos viver para a Tua glória, honrando e glorificando o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe.